estavam na Bíblia, ela gritava bem alto: aí ele erra, isso não está no livro. Então, para acender o fogo. O bispo inglês da igreja anglicana ficou furioso. Deixa eu ler esse trechinho aqui. Ela foi levada para a execução em uma cadeira vestindo as próprias roupas, né? Uma cadeira também sobre ela, pois não conseguia andar. E cada movimento causava dor intensa. Ela foi arrastada da cadeira para a estaca, que tinha um pequeno assento preso a ela, na qual ela se sentou montada. Correntes foram usadas para prender seu corpo firmemente à estaca nos tornozelos, joelhos, cintura, peito e pescoço. Ela tinha 25 anos de idade. Antes de sua morte, foi oferecido uma última chance de perdão. O bispo Geston subiu ao púlpito e começou a pregar. Suas palavras foram em vão. Eskiel, essa mulher, não é? Anne Eskiel ouviu atentamente todo o seu discurso. Quando ele falava qualquer coisa que ela considerasse verdade, ela expressava audivelmente a concordância. Mas quando ele disse algo contrário ao que está nas Escrituras, ela exclamava: aí ele erra e fala sem o livro. Falava sem o livro. Foi queimada. Morreu essa pregadora. Mas ela perseverou até o fim. Nesse evangelho, no evangelho do reino, o evangelho que salva. E isso que aconteceu com a Anne Eskiel vai acontecer agora. Talvez não queimem os pregadores em praça pública. Talvez não incendeiem as pregadoras em praça pública. Mas haverá prisão e haverá multa e proibição. Fechamento de igrejas. Porque essa Bíblia contém literalmente pregações, ordens e condenações contra a iniquidade e o pecado que hoje a sociedade aceita totalmente. Esse livro aqui que eu tenho, esse evangelho que eu tenho na minha mão, quando você começa a ler, ou qualquer pessoa começa a ler, quando uma pessoa qualquer começa a ler, uma pessoa que nunca leu este livro, começa a ler, dois corações são revelados. Sempre que alguém começa a ler este livro, dois corações são revelados. Primeiramente, o coração de quem está lendo. Ao ler, o coração vai sendo revelado como um coração pecador, um coração cheio de iniquidade, um coração cheio de imundície, cheio de falsidade. A pessoa que vai lendo, o seu coração vai sendo revelado. Toda a sua iniquidade e condenação é revelada. O coração do pecador é revelado ao ler este livro. É isso que incomoda. Porque todos os livros que há no mundo, e são bilhões e bilhões de livros, quando você lê o livro, você está lendo aqueles livros. Mas quando você lê esse livro aqui, é este livro que está te lendo. Esse livro está lendo o teu coração e revelando o teu coração. E o segundo coração que esse livro revela quando você lê, o segundo coração que este livro revela quando você lê, é o coração de Deus. Coração santo, puro, justo, verdadeiro, sem pecado. Coração de um Deus moralmente perfeito. O coração de Deus é revelado, a santidade de Deus é revelada. O coração de Deus fica ali visível para quem lê. Os dois corações estão em conflito.
O coração do pecador que descobre a sua própria iniquidade e o coração de Deus a mim, que revela a sua santidade. E o pecador fica aflito. É isso que incomoda nesse livro. Por isso que querem proibir esse livro, por isso que querem proibir a pregação que está nesse livro. Mas se o pecador, mesmo com o coração acusado, continuar lendo esse livro, ele vai ver algo mais do coração de Deus. Ele vai descobrir que o coração de Deus, apesar de justo, apesar de santo, é um coração totalmente amoroso. E o pecador vai chegar aqui nesta parte que está escrita neste livro, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, seja o pecador ou a pecadora que for, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma vez, um príncipe africano, cujo país tinha sido colonizado pelos ingleses, esse príncipe africano foi convidado pela coroa real para visitar a Inglaterra. Ele nunca tinha ido naquele país. O governo inglês pagou tudo para aquele príncipe africano. Ele foi com a sua comitiva, vários ministros. Quando ele desceu no aeroporto, ele já ficou muito impressionado. Que aeroporto é esse? Quando ele foi conduzido até o palácio da rainha da Inglaterra, pelo caminho ele ficou admirado com a organização de Londres, com o cuidado com a população, com o progresso. Ele foi ficando muito impressionado. E aí ele foi recebido pela rainha da Inglaterra com todas as honras. E durante aqueles momentos em que ele pôde conversar com a rainha, ele fez uma pergunta para ela. Ele perguntou: diga-me, majestade, qual é o segredo da grandeza da Inglaterra? A rainha foi pega de surpresa, mas ela já sabia a resposta. Ela virou-se para a sua estante, pegou este livro, a Bíblia Sagrada, ergueu para o céu. E ela disse: este é o segredo da grandeza da Inglaterra. E qualquer nação do mundo que receber este livro e de quem ele fala, se tornará tão grande quanto a nossa nação. É por isso que hoje os poderes sociais se organizam em todas as frentes para combater este livro e tudo que ele fala. Querem extinguir este livro, já tiraram das escolas, já estão num movimento para